Bendito Deus e eterno Pai Celestial, que honra, que privilégio para nós estarmos na sua casa nesta manhã, podermos sentir a tua presença tocando os nossos corações, Pai. O grande Deus, o Deus autoexistente, aquele que fez todas as coisas, que está acima de tudo, se faz tão pequeno ao ponto de descer e estar entre nós, homens mortais. É uma honra, é um privilégio, Pai. E pedimos que o Senhor possa tornar os nossos corações sensíveis à tua presença e nosso espírito obediente à tua palavra, Pai. Venha receber nesta manhã o louvor que a tua igreja apresenta a ti e venha, Pai, falar conosco. Nós viemos à tua casa para esse fim, para esse objetivo. E queremos que esse culto seja um marco para nós, para nos levar mais perto de ti, Pai. Não queremos ser ouvintes esquecidos, mas ouvintes praticantes. E o Senhor tem falado através desse púlpito, dia após dia. Nos ajuda, Pai, fazer com que a palavra se materialize em nossos corações. Toma o controle agora, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, amém? Em nossas vidas, a cada dia, sabendo que Ele tem sido misericordioso, tem sido uma grande bênção todos os dias na nossa vida, né? Convido os irmãos para abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Saudamos a todos nossos visitantes e aos que estão pela internet também, que Deus os abençoe. Sempre é um privilégio ter visitantes conosco, né? Temos o irmão Denilton, ali de... fugiu agora a cidade... Seberi, né? Seberi, Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe o irmão Denilton. Foi batizado, eu creio que faz um ano, por aí, né? Ele é filho da nossa saudosa irmã Leonarda, ali de Caiçara, né? Vamos então ler a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 3, verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vamos ler junto? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Pai Santo, mais uma vez nos inclinamos a Ti, após ter lido a Tua palavra, sabendo que o Senhor é o autor dela, só o Senhor tem poder para vivificá-la. Vivifique a Tua palavra e fala conosco no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero nesta manhã falar sobre o tema com o título A Jornada de Abraão como Tipo. Nós sabemos que os tipos não falham, né? O profeta disse. Então, quando nós
observamos os tipos, nós não vamos ter problemas se nós observarmos os tipos. E Deus deixou a palavra escrita e também os tipos para nos apontar o caminho por onde devemos seguir, né? E toda vez que nós estivermos atentos a esses tipos, nós sempre vamos acertar o alvo, né? E o profeta trouxe uma mensagem com o título Abraão e sua semente depois dele. E nós sabemos que Abraão é o nosso pai na fé. E como lemos aqui, se nós somos descendência de Abraão, então somos herdeiros conforme a promessa. Eu quero nesta manhã ver a jornada de Abraão, e isso vai mostrar para nós a jornada que nós devemos também caminhar. Porque, sendo ele um tipo para nós, todos os passos que Abraão deu estavam prefigurando os passos que nós deveríamos dar. E Abraão teve uma jornada até receber a sua promessa, que era o filho prometido. E nós também estamos esperando por um filho prometido, que é o Senhor Jesus, que vem para nos levar. E assim como Abraão teve que passar por algumas etapas antes do filho da promessa se cumprir na vida dele, nós também precisamos passar por as etapas que foram representadas por Abraão para que o filho da promessa se cumpra, para assim podermos sermos arrebatados. Não há condição de nós chegarmos ao filho da promessa por um caminho diferente do caminho que Abraão caminhou. E nós não queremos errar o alvo, né? Por isso vamos observar esses tipos e seguir passo a passo cada um deles para que a promessa se cumpra. Então, nesse tema, eu quero nesta manhã, ler alguns parágrafos dessa mensagem, Abraão e sua semente depois dele, onde nós vamos acompanhando aqui, junto com o profeta, essa caminhada de Abraão, e vamos observando e comparando a nossa caminhada para ver em que altura nós estamos nessa jornada. Amém? E eu convido os irmãos a estarem bem atentos para não deixar a palavra passar por alto. E, às vezes, quando se faz leitura, se nós não estamos atentos, perdemos a linha mais facilmente do que uma palavra trazida sem haver muita leitura, né? Mas eu creio que os irmãos estão bem acordados esta manhã para poder acompanhar passo a passo o que Deus tem a nos dizer. Amém? Então, no parágrafo, eu não vou ler toda a mensagem, vamos ler alguns parágrafos. No parágrafo 22, o profeta, ele faz menção da escritura que nós lemos, onde diz: se somos descendência de Abraão, então somos herdeiros conforme a promessa. Ele diz assim: agora, a Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo 3, verso 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Agora, nós todos concordamos que a promessa foi dada a Abraão. E nós frequentemente nos perguntamos, e eu tenho tomado esse texto em um ângulo diferente do que tenho
a intenção de tomar nesta tarde. Eu tenho tomado de uma maneira de fé para a igreja, os crentes e assim por diante, para produzir fé na cura. Mas nesta tarde, ninguém pediu cartão de oração, então pensei que daria um tempo para explicar isso enquanto temos a chance. Então o profeta disse que muitas vezes, ou a maioria das vezes, ele usa o tema de Abraão pelo ângulo da fé, mostrando a fé que Abraão teve para receber o filho, e aí então ele leva isso para a igreja para mostrar que a igreja, para receber cura, também tem que ter essa fé que descansa, como Abraão, uma fé testada pelo tempo, porque veja que a fé de Abraão foi testada pelo tempo. Ele recebeu a promessa e não cumpriu a promessa de imediato, mas ele se manteve firme até que se cumpriu, né? Mas nesse tema desta oportunidade, o profeta diz: eu vou tomar por outro ângulo, não focando na fé simplesmente para a cura, mas nesse ângulo mais elevado para nós, que é nos levar à promessa do arrebatamento. Amém? No parágrafo 23, ele diz assim: eu quero que a congregação diga comigo, toda a classe, eu vou pedir que digam junto: deste lado está Abraão, Abraão e sua semente depois dele. Agora, a promessa foi feita a Abraão, e conjunção que liga a sentença: Abraão e sua semente depois dele. Então, a promessa foi feita não só a Abraão, mas a Abraão e a sua semente depois dele, que inclui a nós. Amém? E a sua semente depois dele. Então a Escritura diz: se vós estiverdes em Cristo, então sois semente de Abraão. Isto é correto. Agora, como entramos em Cristo? O assunto começa com isto. Como viemos a Cristo? É quando nós tornamos cristãos? Como nos tornamos cristãos? Quando estamos cheios com o Espírito de Cristo. Então nossa vida é governada pela vida de Cristo que está em nós. Amém? Então, a maneira de nós nos tornarmos cristãos é através de Cristo, pelo batismo do Espírito Santo. Não é por se unir à igreja, não é por crer na mensagem. Crer na mensagem faz parte desse processo. Ser batizado em nome de Jesus faz parte desse processo. Mas se nós não prosseguirmos, nós não chegaremos a ter o Filho da promessa, que é Jesus Cristo, vindo nos buscar. Se Abraão não prosseguisse naquela jornada que Deus levou ele não teria tido o filho da promessa, mesmo tendo recebido a promessa do filho. Nós recebemos a promessa do arrebatamento, mas precisamos caminhar por todo esse processo. E eu quero que vocês, estou refrisando isso, que nós meditemos nesta manhã para ver se nós estamos caminhando nesse processo ou em que altura estamos nele, para podermos, então, estarmos conscientes de que estamos na linha de receber o filho, como Abraão, né? 24. Agora, se uma videira trouxer uma rama, ela produz uvas, e um pé de melancia produz melancia. Então, se Cristo estiver em você, então a vida que Cristo viveu e as obras que Cristo fez, você as fará também. Ele disse isto em São João 14, 7 ou 8. Eu creio que diz: as obras que eu faço, vós também as fareis. Aquele que crer em mim, as obras que eu faço, ele também fará. E maiores que esta fará, pois eu vou para o Pai. Agora, a promessa feita
Cristo, ou Abraão e sua semente, e estando nós em Cristo, somos semente de Abraão. Agora, nós estamos em Cristo por uma profissão? Não. Estamos em Cristo por se unir a uma igreja? Não. Estamos em Cristo pelo batismo nas águas? Não. Como nós estamos em Cristo? Em 1 Coríntios capítulo 12 diz: por um Espírito somos todos batizados no corpo. Então, estamos em Cristo pelo batismo do Espírito Santo. Mas para chegar a esse batismo do Espírito Santo, há uma jornada como Abraão também teve, né? Por um Espírito somos batizados no corpo, que é o corpo de Cristo. Por um Espírito somos todos batizados em um corpo e nos tornamos membros deste corpo. Agora, nos lembramos que por esse Espírito Santo somos trazidos para o corpo de Cristo e somos livres do julgamento de Deus. Você não pode ir isso é tremendo, irmão. Quando você é batizado no corpo pelo Espírito Santo, você está livre do julgamento. Daí o profeta diz aqui, olha só. Você não pode ir a julgamento depois que você está em Cristo. Amém? Depois que você está em Cristo. Porque Cristo tomou o julgamento por você. Ele ficou em seu lugar assim como Adão. No princípio, Adão não foi enganado. Em 2 Timóteo nos diz isto. Adão não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Vamos mais saltando um pouquinho. No 34. Agora, este é Abraão, e esta é a sua semente. Então, por certo, Abraão Brana fez lá no púlpito, né? Colocou, quem sabe, um objeto e disse: este é Abraão, e esta é a descendência dele. Né? Agora, este é Abraão, e esta é a descendência depois dele. Agora, vamos a Gênesis 12. Aqui começa, irmãos, os passos que Abraão deu antes de receber o filho da promessa. Gênesis 12. O acontecimento de Gênesis 12, na vida de Abraão, tipificava a primeira etapa na nossa caminhada rumo ao filho da promessa. Qual é a primeira etapa na nossa caminhada? Qual? Justificação. Quando que recebemos? Quando nos arrependemos de nossos pecados e somos batizados em nome do Senhor Jesus. E veja só, esta é a sua semente depois dele. Agora vamos a Gênesis 12, vamos começar onde Deus chamou Abraão. Então, quando Deus chamou Abraão em Gênesis 12, para que ele saísse da sua parentela, ali foi como a nossa primeiro passo, que é a justificação para nós. Nós fomos chamados também para sair do mundo, né? Abraão foi chamado para sair da sua descendência, da sua família, e começar então a caminhar com Deus. Estão entendendo? O primeiro passo de Abraão, Gênesis 12, sendo chamado, aponta para nossa primeira etapa, que é a justificação. Agora vamos, Gênesis 12, vamos começar onde Deus chamou Abraão. Agora, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que quando Deus, em Gênesis 12, chamou Abraão, foi por eleição. A mesma coisa também, Deus te chamou, não por mérito teu, mas por eleição. Ele te elegeu pela sua graça. Abraão foi chamado para sair, caminhar com Deus, não por algum mérito de Abraão, mas pela graça. Deus o amou e o chamou. Amém? Deus nos amou e nos chamou. E aí você deu o primeiro passo, sendo batizado, que é a justificação.
Não foi porque Abraão era bom. Vocês estão vendo como que encaixa perfeitamente a jornada de Abraão com a nossa? E vocês vão observando para frente como vai ficando bonito. Não foi porque Abraão era bom. Não foi porque Abraão mereceu isto. Foi porque Deus escolheu a Abraão. Não Abraão escolhendo a Deus. Foi Deus escolhendo a Abraão. E esta é a maneira que ele chama sua semente também. Não o que você quer ser, não aquele que quer, ou aquele que corre, mas Deus que mostra misericórdia. É a Escritura? Certamente. Não é o que você quer, é o que Deus tem escolhido. É o que Deus tem escolhido você para ser. Abraão e sua semente depois dele. Não sementes. Agora, semente depois dele. A semente prometida. Agora, Abraão, chamado por graça. Parágrafo 41. Agora, Deus não disse... E note que Deus, quando ele chamou Abraão, ele não disse: Abraão, se você fizer certa coisa, eu farei tal coisa. Ele disse: Abraão, eu já tenho feito isto. Não o que você fez, o que eu fiz, o que Deus fez, ele disse. Então aí está, irmãos, a graça é isso. Não é se você fizer isso e aquilo, eu farei. Não, Deus disse: eu já fiz. Você diz: bem, mas eu não tenho que viver uma vida santa para merecer, então é se eu fizer. Irmãos, a vida santa que você vive, é Ele que vive em você. Tudo é Ele. Por isso, é por graça. Ah, mas eu tenho que ir na igreja para ser abençoado. Mas o ato de vir à igreja, é Ele em você. Porque se Ele não está em você, você não deseja vir. Então, é tudo pela graça. Ai daquele que achar que alguma coisa que ele estiver fazendo é mérito seu, capacidade sua. Se Deus tira a mão, irmãos, não somos nada. Então, Deus o chamou por graça, né? 46. Agora, ele chamou Jacó. Chamou Abraão, perdoe-me, por eleição e por graça, e deu a ele vida eterna. E disse que ele viria a ele em uma idade avançada. Ele não teve que fazer coisa alguma sobre isto. A única coisa foi por graça. E esta é exatamente a maneira que a igreja está sendo chamada hoje. É por graça que você é salvo pela fé. E nós sabemos que isso é correto. Deus chama a igreja por sua graça. Se não fosse pela graça de Deus hoje, você estaria aí fora na chuva, assistindo a algum tipo de jogo de bola em algum lugar. Você estaria ali fora na rodovia correndo. Estaria em um bar em algum lugar, saindo com a esposa de outro homem ou o marido de outra mulher. Você estaria aí fora no mundo, mas é pelo chamado e graça de Deus que Ele tem mudado nossas mentes e nos feito novas criaturas em Cristo Jesus. E nossa alma hoje olha para Ele com expectativa de sua vinda. Amém? Portanto, em Colossenses encontramos, Colossenses 3, diz: não mintais uns aos outros, e todas essas coisas que costumáveis fazer, deixai essas coisas de lado, sem malícia, sem contenda e tudo mais, e amai uns aos outros, pois nossa vida, estamos mortos, nossa vida está escondida em Deus, através de Cristo e selada ali pelo Espírito Santo. E quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, nós apareceremos com Ele. O que isso faria a um homem ou uma mulher que tem essa esperança vivendo hoje neles? Ver que estamos nos últimos dias e saber que nossa vida, Cristo,
Quando ele aparecer, nós apareceremos vivos com ele. Amém? Nós temos o penhor disso agora pelo Espírito Santo. Deus chamou Abraão, e notem, quando Deus chamou Abraão, ele o chamou para separá-lo de todo o resto da incredulidade. Não importa quão religioso eles fossem, quão devotos eles fossem, ou quão legais eles fossem, ele o chamou para uma completa separação. E Deus, quando ele chama um homem, ele o chama para completa separação. Se ele é a semente de Abraão, para separar a si mesmo das coisas do mundo, desta vida moderna. Agora, Deus chamou Abraão por eleição. Deu a ele aliança em Gênesis capítulo 12. Agora queremos nos lembrar disso. E o chamou a uma total separação de todas as coisas do mundo. Agora, Abraão não obedeceu a Deus de imediato, ele não obedeceu. Ele saiu e levou junto Ló. E enquanto Ló caminhou com ele, Deus não pôde continuar o processo da promessa na vida dele. Por mais que Abraão foi chamado e saiu no primeiro passo que representa a justificação, mas levou junto com ele seu sobrinho Ló. Aí é onde está, irmão. E aquilo retardou as promessas de Deus na vida dele. E na vida de muitos a promessa de Deus está demorando. Por quê? Porque foi chamado, deu o primeiro passo, como Abraão deu, foi justificado, batizado em nome de Jesus, mas não se separou totalmente das coisas do mundo. Estão me entendendo? Então veja só. Abraão não obedeceu. Parágrafo 58. Agora nós descobrimos que a justificação, Deus chamou Abraão por justificação. E por graça ele o chamou, por eleição, ele foi eleito. Por graça ele foi chamado e feito o pacto com ele. Antes que Abraão tivesse uma palavra a dizer, se estivesse certo ou se ele iria ou não iria, Deus o chamou, isso é correto. Agora, vocês leiam o capítulo 12 de Gênesis, cerca dos primeiros 10 ou 15 versículos, e vocês irão captar isto muito bem. Agora, nós notamos que no capítulo 15, no capítulo 12, ele foi chamado, que representa para nós justificação. No capítulo 15 de Gênesis, agora isto é o que Deus fez, algo mais com Abraão. Agora, como nós chamamos? Como ele chamou Abraão? Por fé. Chamou-o pela graça, salvou-o pela graça, o justificou por graça, está correto? Como ele chamou a igreja? Semente de Abraão, pela fé, pela graça, justificação, pela graça, pela fé. Assim como ele fez com Abraão, assim ele fez com a semente de Abraão após ele. Todos creem nisso? Digam amém. A congregação responde amém. Certamente, aí está justificação. Então, em Gênesis 12 ele foi chamado, justificação. Em Gênesis 15, o que acontece lá? Em Gênesis 15, vamos ler aqui rapidamente, Gênesis 15. No verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Qual metades? O sacrifício, né? Deus apareceu. Em Gênesis 15, Deus vem para assinar. Irmãos, veja como isso é maravilhoso. Assinar um contrato, vamos dizer, com Abraão.
Agora, Deus precisava assinar um contrato? Da parte dele, não, que ele cumpre. Mas Deus se submete às condições do homem para nos ajudar. E Deus sabia que o homem, olha aqui, irmão, quando o homem faz um negócio com o outro, hoje nós fazemos o quê? Preenchemos um documento, um contrato, e vamos no cartório, assinamos e reconhecemos firma, não é isso? Mas nos dias de Abraão não havia cartório. Então, como que eles faziam quando uma pessoa fazia um negócio com o outro? Eles, por exemplo, olha, eu vou comprar essa terra sua, vou lhe pagar em 10 prestações. Fechado? Fechado. Aí eles iam e assinavam o contrato também, mas o contrato deles não era ir no cartório. Eles matavam o animal, partiam no meio, colocavam as duas metades, uma a cada lado, e passavam entre as metades. E ao fazer isso, eles estavam assinando o contrato, dizendo assim, ó, aquele dentre nós que não cumprir com a palavra que deu, seja como esse animal. Aí Deus agora promete a Abraão o filho e vem para assinar o contrato com Abraão em Gênesis 15. Mas Deus não precisava fazer isso. Mas ele se submeteu à condição do homem e mandou Abraão matar os animais, partir no meio, e Abraão ficou ali esperando. Você já leu isso na Bíblia? Esperando Deus vir para assinar o contrato. Só que Deus, irmãos, demorou para vir, não veio na hora. E Deus fez aquilo com um propósito, para que demorando Abraão cansasse e dormisse. E aí então Deus veio e passou sozinho, porque Abraão não poderia ele passar, porque se Abraão passasse entre as metades, Abraão estaria assumindo um compromisso no pacto e Deus outro. E Deus sabia que o Abraão não ia poder cumprir a sua parte. Então Deus diz, fica, dorme um sono, deixa que eu passo sozinho. E eu cumpro a minha parte e cumpro a sua. É o que Deus fez conosco, irmãos. Ele veio e foi partido no meio. Quando ali no Calvário ele morreu e seu corpo foi para a sepultura. Mas o seu espírito, depois ele ressuscita e ele sobe fisicamente, né? Mas o seu espírito vem sobre a igreja, quer dizer, as duas metades. Vamos ler aqui. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo, a tua semente tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o queneu, e o quenezeu, e o cademoneu, e o eteu, e o perizeu, e os refaíns, e o amorreu, e o cananeu, e o girganzeu, e o jebuseu, quer dizer, tudo isso, essas terras aí, eu dou para você e para a sua semente. Amém? Então, essa parte aqui de Gênesis 15 estava tipificando qual parte na nossa caminhada? Santificação, que é o segundo passo. Porque santificação só é possível através do quê? Do sangue. E foi no sacrifício de Cristo, no pacto que Ele assumiu com nós, o novo pacto, que Ele nos deu a santificação através do sangue. Os irmãos estão compreendendo esse paralelo? Amém? Então vamos ler mais um pouquinho aqui. Eu parei no parágrafo 59. Agora, nós notamos que no capítulo 15 de Gênesis, agora isto é o que Deus
fez algo mais com Abraão. Agora, como ele chamou Abraão? Pela fé. Chamou-o pela graça, salvou-o pela graça, justificou pela graça, está correto? Como ele chamou a igreja, semente de Abraão, pela fé, pela graça, justificação pela graça, pela fé. E assim como ele fez com Abraão, assim ele fez com a semente de Abraão após ele. Todos que creem nisso digam amém. A congregação responde amém. 62. Agora Abraão, aqui nós já lemos, né? Não obedeceu completamente. No 63, agora note, ele disse, Abraão, no capítulo 15, você vai notar isso, ele disse para ele tomar uma novilha de 3 anos de idade, uma cabra e uma ovelha de 3 anos de idade, e parti-las ao meio e oferecê-las a ele. E Abraão pegou esses 3 animais de 3 anos, como eu disse a vocês, 3 separações. 64 agora. Agora nós vemos que ele os cortou e os separou. Então ele colocou 2 rolinhas e um pombinho ali. Ele nunca dividiu os pássaros, porque do Velho Testamento para o Novo Testamento, o sangue para o sacrifício foi mudado. Mas as rolinhas e o pombo representavam a cura, pois nós sabemos que era a justificação, ou sabemos que era a purificação da lepra, e assim por diante para a cura. E a cura sempre foi baseada na sua fé em Deus. A cura não foi incluída no Novo Testamento, na nova expiação. Bem, se a velha expiação tinha cura, esta não é a melhor? Como pode dizer, então, que não é, mas está baseado no mesmo? Aí, no 75. Agora, nota, em Gênesis, no capítulo 15, quando ele ensinou a Abraão a separação. Quando Abraão estava pronto para se separar do incrédulo Ló, o membro morno da igreja. Quando Ló foi para Sodoma e se tornou prefeito da cidade, construiu uma bela igreja ali, ou alguma coisa, o que quer que ele tenha feito, então Deus se encontrou com Abraão e eles ofereceram um sacrifício de sangue para a separação. E confirmou o pacto de Abraão. Olha os tipos, irmãos. Quando ele foi justificado, em Gênesis 12, saiu, ele não obedeceu Deus na totalidade, ele levou Ló junto. Mas em Gênesis 15, quando o sacrifício é feito, ali o Ló se separa do Abraão. Mostra que na segunda etapa, santificação, é aonde nós somos separados do mundo. Foi na segunda etapa de Abraão que ele se separa do Ló. E é na segunda etapa da nossa jornada, na santificação, que nós somos separados do pecado da velha natureza. Amém? Aí então, (76) Pois sem o derramamento de sangue não há separação de pecado. Veja, é através do sangue derramado. Agora observe. O que aconteceu? Ele tomou os animais e os cortou ao meio. Abraão assistiu até o sol se pôr. E caiu em um profundo sono sobre Abraão. E quando ele notou o profundo sono chegando, aquilo significava a morte. Isso é para todos nós, estamos todos indo para aquele grande sono eterno. Agora, nós notamos que imediatamente depois disso, ele olhou adiante dele e um grande horror de escuridão e uma fornalha fumegante. O que é isto? Inferno. Através do vale da sombra da morte, todo homem vai ao inferno, é ali onde ele pertence. Então, logo além daquilo, veio uma pequena luz branca, que foi entre cada um dos cortes de carne. Abraão, tendo a aliança confirmada para ele pelo Senhor Deus, de como ele iria tomar Abraão e fazer dele um pai de nações, como ele iria salvar Abraão e sua semente,
ele estava fazendo a confirmação da aliança pelo sangue derramado dos animais limpos. Agora, como nós fazemos uma aliança? Digamos, por exemplo, irmão Carlos, aqui, levante apenas um minuto, irmão. Se eu dissesse, irmão Carlos, irmão Brana, você virá a Miami para a reunião? Eu diria, bem, vamos pensar acerca disso, irmão Carlos. Eu diria, bem, eu creio que sim, tudo bem. Eu virei, irmão Carlos. Vamos apertar as mãos. Vê, isto é uma aliança. Uma aliança, né? Vamos apertar as mãos. Nós estaremos lá, isso é correto. Faremos o pacto dessa forma. Essa é a maneira que nós fazemos um pacto. Mas como que eles faziam? Você sabe como no Japão eles fazem um pacto? Nós, usualmente, saímos para comer. Os japoneses pegam um pequeno punhado de sal e jogam um sobre o outro, quando eles fazem um pacto com o outro. É assim que eles fazem uma aliança um com o outro, porque o sal é contato e sabor, vê? Então eles jogam sal um no outro fazendo uma aliança. Mas nos dias de Abraão, você sabe como eles faziam um pacto lá nos países orientais? Eles matavam um animal e eles ficavam entre essas partes mortas do animal. Eles escreviam um pergaminho ou pele de cordeiro, o que quer que fosse, e faziam essa escrita judaica, a aliança, o que quer que fosse, e então eles, sobre esse corpo do animal morto, eles faziam um juramento que se eles quebrassem esse pacto, que eles fossem cortados em pedaços como aquele animal morto que estava ali. Então, vamos aqui devagar, né? Eles matavam o animal, partiam as metades, eles iam entre as duas metades, e ali eles escreviam num pergaminho, e diziam, se nós não cumprir com o pacto que estamos fazendo, que nós seja cortado como esse animal. E aí eles pegavam, irmãos, aquele pergaminho, vamos dizer que eles escreveram ali, entre as duas metades, e eles rasgavam. E cada um ficava com a parte. Veja. Então, eles faziam uma escritura judaica, né, naquela pergaminho. Então eles tomavam a pele daquele pergaminho e rasgavam, e um mantinha uma parte e o outro mantinha a outra parte. E então, quando essa aliança fosse trazida de volta, ou quando a aliança se cumpria, então essas duas partes tinham que se encaixar e formar aquela pele. Então as letras se encontravam letra com letra. Esta era a forma que a aliança foi confirmada a Abraão. Entenderam? E o que isso tem a ver com a nossa segunda etapa, a santificação? Cristo foi partido. Seu corpo subiu e o seu espírito desceu. E aí, quando aconteceu o momento do cumprimento dessa aliança, que é o dia da vinda dele, tem que as duas partes se unir. Ele desce e o Espírito Santo que está em nós se encontra. Se encaixou, nós subimos. Amém? Por isso que sem o Espírito Santo você está fora do pacto, porque não haverá como haver esse encaixe. Amém? E isso só foi possível através da santificação ou do pacto que ele fez no Calvário, morrendo, derramando sangue por nós. Ali, através do sangue, então, nós conseguimos ter a santificação, que é a separação do pecado. A segunda etapa na nossa caminhada, representada na segunda etapa do Abraão, que foi quando Deus firmou o pacto com ele naquele sacrifício. Estão acompanhando? Vamos lá, então.
Então eles tomavam a pele e rasgavam e o mantinham à parte. Tá, já lemos, né? E ele estava ali mostrando, com o pacto que ele fez com Abraão ali, que ele iria fazer, o que ele iria fazer nos tempos por vir, através da semente real. Porque a semente real de Abraão é quem? Jesus. Que ele prometeu, ainda que ele não tivesse filhos, ele havia prometido o filho, que ele o teria. Ele tinha 75 anos de idade e Sara 65 anos, quando a promessa foi feita. E passaram-se 25 anos até que a promessa fosse cumprida. Mas Deus manteve sua promessa com ele, porque Abraão manteve a fé em Deus. Agora, todo o tempo, ao invés de ficar mais fraco, Abraão, durante esses 25 anos, ao invés de ficar mais fraco, Abraão ficava mais forte. A Bíblia o diz. Ele estava mais forte, dando louvores a Deus. Ele sabia que iria acontecer. Amém? Isso que acontece com a igreja. Quanto tempo mais passa, mais forte ela fica em Cristo, na expectativa do arrebatamento. Ele estava mais forte, dando os louvores a Deus. Ele sabia que isso iria acontecer. Não importava quanto tempo demorasse, isso iria acontecer. Como pessoas dizem hoje, eles dizem, a Bíblia diz, não é nada diferente do tempo em que nossos pais se foram. Eu tenho ouvido da vinda do Senhor desde que eu era um pequeno garoto. Minha mãe disse que ela ouvia sua mãe falar sobre isso. Não existe tal coisa. Você vê, então eles vão e comem, bebem, casam. Você vê isso? Eles saem e começam. Por quê? Nunca houve nenhuma confirmação disso em seus corações ainda. Mas quando Deus, uma vez, confirma isso em seu coração, se você é realmente uma verdadeira semente de Abraão, ao invés de ficar mais fraco conforme vê os dias passarem, você ficará cada vez mais forte. Amém? Você diz, bem, se minha avó não viu, e minha mãe não viu, se eu não vi, não vir isto, eu estarei procurando por isto. Se eu não vir, meus filhos verão. Estou crendo nisto. Agora, quando se torna preguiçoso e diz, bem, eu ouvi essas coisas e segue adiante, vê, então não é a semente de Abraão. Irmão, eles estão em Cristo e eles estão firmes. Nada pode abalá-los. Por quê? Jesus disse, sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus fez a aliança com Abraão e a sua semente depois dele. E aquela igreja estará ali sem mancha ou rugas. Você pode simplesmente descansar nisso? Então este pedaço ou tecido que havia naqueles dias, um homem ficava com uma parte e outro com a outra parte. Então, quando o pacto fosse trazido à sua plenitude, então eles se ajuntariam novamente. E não haveria forma de personificar isso, porque aqueles dois pedaços tinham que ser exatamente iguais. Agora, isso é exatamente o que Deus fez pela semente real de Abraão. Agora, eu sei que Isaac era a semente de Abraão, potencialmente. Potencialmente. Era a semente natural de Abraão, Isaac. Mas a semente real de Abraão, era Cristo, a semente real. Isaac era apenas um substituto até que Cristo viesse, o qual era a semente de Abraão. Agora observe o que Deus fez com a semente real para confirmar a aliança. Ele tomou a Cristo, que era a semente de Abraão, no Calvário, ele o partiu, ele tirou o espírito dele e colocou o seu corpo na sepultura e a sua alma no inferno, e o ressuscitou no terceiro dia, e ressuscitou o seu corpo e o levou para a glória, e ali enviou o espírito de volta,
e manteve o corpo à sua destra. Enviou o Espírito de volta para viver na igreja, para fazer uma igreja com tamanha vida de Cristo nela, que, na ressurreição, os dois se encaixarão. Noivo e noiva, a igreja e Cristo serão exatamente iguais, com o mesmo tipo de ministério, mesmo tipo de poder, mesmo tipo de espírito. Ele levantou o corpo de Jesus Cristo e colocou à sua destra, sua mão direita, e derramou o Espírito sobre a igreja no dia do Pentecoste. Foi assim que Deus provou sua aliança com a sua igreja. Amém? Amém? Você crê dessa forma? Aleluias. Agora, note a próxima coisa. Vocês viram até agora aqui 2 etapas na vida de Abraão antes do filho, né? Chamado foi em Gênesis 12. Confirmado o pacto em Gênesis 15. Que para nós aponta o chamamento Gênesis 12, santificação, e a confirmação Gênesis 15, santificação, né? Agora vamos para a terceira etapa na caminhada de Abraão. Agora note a próxima coisa que ele fez. Depois de fazer isto, nós vimos, ele chamou Abraão pela graça, ele chamou sua igreja por graça, ele santificou as obras de Abraão por sacrifício de sangue. Agora, no capítulo 17 de Gênesis, no versículo 1, Deus aparece a Abraão no nome do Todo-Poderoso, que na palavra hebraica significa El Shaddai. El significa seio. El significa o forte. E Shad significa seio, como seio de uma mulher. E Shaddai é o que tem seios. Então ele apareceu para Abraão em Gênesis 17 como El Shaddai, que significa aquele que tem seios. Por quê? Porque Abraão precisava ser nutrido por uma vida superior, para rejuvenescer o seu corpo, para ter o filho. E nós depois, irmãos, que passamos por justificação e santificação, para receber o filho da promessa no arrebatamento e ir, nós precisamos ser transformados de um corpo mortal para um corpo imortal. Mas, estão acompanhando? Mas a única maneira de nós sermos transformados somente através do Espírito Santo em nós. Sem o Espírito Santo não haverá transformação. E sem transformação não haverá encontro com o Filho da promessa. Se Abraão desse o primeiro passo, Gênesis 12, sua chamada, e saísse, justificação para nós, fosse até o segundo passo, confirmação do pacto em Gênesis 15, mas não prosseguisse, ele não teria o filho. Por quê? Porque mesmo tendo o pacto de Deus, feito em Gênesis 15, através de sangue, ele não prosseguiria para ter um encontro com aquele que nutre. E através dessa nutrição, ser rejuvenescido. Aí que está o problema, irmãos. Muitos dão o primeiro passo, justificados pelo arrependimento e o batismo em nome de Jesus, santificados pelo sangue de Cristo e separados do pecado, mas param ali e não prosseguem. Quarta-feira, o pastor Febroni falou aqui sobre como receber o Espírito Santo. Quantos estavam aqui? E ele leu ali o profeta dizendo, a maneira de vocês receber o Espírito Santo, entrem naquele quartinho e orem até que receba. Mas as pessoas não querem se dispor a isso. Não terá filho da promessa. Então, Abraão, em Gênesis 17, agora tem um encontro com El Shaddai.
que significa aquele que tem seios. E ali Abraão é nutrido pelo seio de Deus. E então o carretel da vida começa a se enrolar e ele começa a rejuvenescer para ter o filho da promessa. Então Abraão, daí Deus aparece como El Shaddai, aquele que tem seios, e diz para ele assim: Abraão, você tem 90 anos, pense nisso. Você passou pela justificação, você passou pela santificação, e agora eu apareço para você como o Deus forte com seios. Agora, em outras palavras, ele estava dizendo: Abraão, sua vida está morta, até onde você pode ver. E a vida de seu corpo está morta. A morte do ventre de Sara não era somente uma morte, mas ela também era estéril, para começar. E olhe para a velha, ela tinha 90 anos. Ele tinha 90 anos e ela tinha 80. Ela tinha 89. Agora, olhe quão velho você é. Olhe quão velha Sara é. Mas eu sou o forte, que dá de mim mesmo para você. Incline-se sobre o meu seio e nutra-se minha própria vida em você. Ao tomar minha vida em você, eu te darei forças para o filho que está por vir, para aquele que está por vir. Amém? Isto é o que ele fez com a igreja, depois que eles passaram por justificação, santificação. Quando ele fez isso à igreja, todas aquelas foram ordens que foram dadas através da fé e graça. Mas no movimento pentecostal, Deus chamou o seu povo santificado para o seu seio, para se nutrir dele. A vida que estava em Deus para dentro deles. Aí está o batismo com o Espírito Santo para a igreja, da mesma forma que ele fez com Abraão. Amém? Ao grupo pentecostal eleito, que eles chamam de fanáticos hoje, eu quero dizer grupo eleito, ali eles estão. Assim como ele chamou justificação, santificação, e encheu Abraão com a sua própria força, ele chamou a igreja através de justificação, santificação, e encheu a igreja com a sua própria força, seu espírito na igreja, e deu à igreja o batismo do Espírito Santo. Isso é, irmãos, a jornada hoje que havia sido tipificada em Abraão. Amém? Não há como encontrar o filho da promessa sem receber o batismo do Espírito Santo. Por quê? É o batismo do Espírito Santo que nos nutre para que nós sejamos transformados. Para que o nosso corpo humano se transforme em um corpo glorificado. Amém? Igualzinho o corpo de Jesus Cristo. Vamos um pouquinho mais aqui, irmãos. No parágrafo 130. Então ele disse a Abraão, notem esses versículos 4 e 5. Abraão, minha aliança está agora com você. Que tamanha condição isso deve ter sido? Que palavra de encorajamento para o velho homem de 100 anos de idade. Quase 100 anos, 99. E dizendo a ele que ele era El Shaddai. Agora, eu te dou força. Agora, eu vou colocá-lo junto a mim agora. Eu sou pai de toda a criação. Meu nome é Elohim. Qualquer um sabe que a palavra Elohim significa o todo-suficiente, aquele grande ser que existe por si mesmo. Agora, meu nome é Elohim, e o seu nome é Abraão. Ou melhor, e o seu nome é Abrão. E você não mais vai se chamar Abrão, mas se chamará Abraão. Aí ele muda o nome de Abraão para Abraão.
Agora, aqui é onde vamos tomar um verdadeiro ensinamento agora. De Elohim para Abraão. Ele dá parte do seu nome, do seu próprio nome, quando ele se posicionou. De Abram para Abraão. Observem. Notem, Elohim, Abraão, dá a ele parte do seu próprio nome, porque eu tenho feito de ti pai de nações, um pai. Eu tenho feito de ti o pai de muitas nações, e eu colocarei parte do meu nome em seu nome. Oh, como eu poderia espremer alguma coisa bem aqui agora. Deu a ele parte de seu nome, a Abraão, e mudou o nome de Sara, porque ela era parte de Abraão. Agora observe, a próxima coisa que vemos é feita aqui no capítulo 18, o próximo capítulo, em que aparece para Abraão enquanto ele estava sentado debaixo do carvalho. Então, você vai ver as etapas. Gênesis 12, Abraão é chamado. Aponta para nós, justificação quando fomos chamados. Gênesis 15, Deus confirma o pacto com Abraão no sacrifício, que aponta para nós santificação. Gênesis 17, Deus aparece para Abraão como o grande El Shaddai, aquele que tem seios para nutrir ele, que aponta para nós o batismo do Espírito Santo, quando ele vem e nós passamos a ser nutridos com a própria vida de Deus. E Gênesis 18, ele aparece para Abraão em corpo humano e come com Abraão. Isso já tipificando que nos últimos dias Deus se manifestaria através de um profeta e visitaria a sua noiva, porque Deus aparece para Abraão em Gênesis 18 e não aparece para Ló, porque ele fica com Abraão e não desce até Ló. Ló é o tipo da igreja morna, denominacional. Tudo aquilo tipificava que Deus haveria de vir e se apresentar à noiva através da mensagem, revelando os segredos, como fez através do ministério do profeta. Restaurando, revelando os mistérios escondidos no Apocalipse. Uma comunhão íntima com a igreja. Foi o que Deus fez através desta mensagem. E isso aconteceu um pouquinho antes do quê? Do fogo cair em Sodoma. É o que Deus está fazendo agora. Ele vem e se manifesta para a noiva através da mensagem, revelando os mistérios, um pouco antes do fogo cair sobre Sodoma. Então, nós vemos, irmãos, que estamos no fim. A última coisa que Deus fez antes de queimar Sodoma foi se revelar a Abraão em carne humana, comer com Abraão e revelar os segredos do coração de Sara. A última coisa que Deus iria fazer agora para a igreja, antes do fogo queimar essa terra, era se revelar a nós, e Ele já fez. Se manifestou através de um ministério, revelando os segredos, cumprindo a promessa. O que falta então agora, irmãos? É Sodoma ser queimada. Só que antes de Sodoma ser queimada, a noiva tem que sair daqui. E aí então, é quando vai se cumprir. Porque antes de Abraão, irmãos, receber o filho da promessa, ele teve que ser o quê? Transformado para receber o filho da promessa.
E antes da vinda de Cristo, a última coisa antes dele vir, é nós ser transformado, nosso corpo mortal em um corpo imortal. Então, desculpa abrir um parágrafo, um parênteses aqui, mas dizer que Jesus já veio, você inverte a ordem do que aconteceu com Abraão. Porque antes de Abraão receber o filho, ele teve que ter o quê? O corpo transformado. E isso é o que se cumpre para a semente de Abraão também. Antes de nós receber o filho na sua vinda, nossos corpos terão que ser transformados. Amém? Os tipos não podem falhar. Já vou concluir aqui, vou saltar um pouco. Mais aqui no final, ele diz assim, ó, espero que os irmãos estejam acompanhando. No parágrafo 176, quando o corpo de Abraão foi transformado, o corpo de Sara foi transformado, como nunca tinha sido transformado antes, agora nós todos sabemos que quando Jesus vier, seremos levados num rapto. E nós sabemos que nossos corpos terão que ser transformados primeiro. Vocês compreenderam? Não pode mudar os tipos. Ah, mas Jesus veio. Não, irmãos. Ali, o que aconteceu foi a manifestação do ministério do Filho do Homem, quando ele se manifestou visitando a noiva através do ministério do profeta. Ah, era Deus em carne ali. Não, Senhor. Era Deus se manifestando através de um ministério, revelando os segredos, assim como ele fez com Abraão antes de Sodoma queimar. Agora, antes de Abraão ver o filho, seu corpo teve que ser transformado. E antes de nós ver o filho na sua vinda, nossos corpos terão que ser transformados. Vou ler de novo. Quando o corpo de Abraão foi transformado, o corpo de Sara foi transformado como nunca tinha sido transformado. Agora, nós todos sabemos, capta isso aqui, que quando Jesus vier, seremos levados num rapto. E nós sabemos que nossos corpos terão que ser transformados primeiro. Não terão apenas de voltar a ser homens e mulheres jovens, mas terão de ser transformados, porque o corpo de Abraão e Sara tiveram de ser transformados de maneira que eles pudessem receber o filho prometido. Esse é Abraão. Seu corpo teve de ser transformado para receber o filho prometido, depois de ter sido justificado, santificado e cheio do Espírito Santo. Chamado por eleição, manifestou o Deus da glória no meio dele. Então seu corpo foi transformado para receber o filho da promessa. Isso é maravilhoso. Os irmãos estão captando? Essa é a jornada de Abraão, tipificando a nossa jornada. E nós somos a semente de Abraão. Passamos pelo mesmo processo. Bem, a igreja tem passado por justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, dons manifestados, e agora o quê? O Espírito de Deus movendo-se na igreja, fazendo as mesmas obras que fez antes de ele partir, como promessa. E qual é a próxima coisa? A transformação. A próxima coisa que aconteceu com Abraão foi a transformação do corpo. Ele tinha que ter isto, ou ele nunca receberia o filho.
E a próxima coisa que acontece com a igreja é o rapto. Nós teremos que ser transformados e levados aos ares para encontrar com Ele. Nós não podemos nos encontrar com Ele na terra. Nós temos que ir aos ares para encontrar com Ele. É o Filho por vir, o Filho prometido, amém? Nós temos procurado por Ele agora por centenas de anos. E Ele virá algum dia. Mas a próxima coisa para a igreja é ser transformada. Nós tivemos cada sinal, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, posicionamento de filho, manifestação do Espírito. Agora o quê? A transformação de corpos para o rapto. Oh, que coisa! Como a igreja deveria estar levantando suas mãos em glória, agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus que a qualquer minuto pode vir a mudança, pois a Bíblia diz que seria universal. Jesus disse: haverá 2 no moinho moendo, será tomado um e deixado o outro. 2 no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 na cama. Mostrou que seria em ambos os lados da terra. Enquanto é noite de um lado da terra, será dia do outro. Um será levado e o outro deixado. O rapto será universal e os corpos serão transformados. Nossos corpos terão de ser transformados. Não podemos apenas voltar a ser jovens, homens e mulheres. Temos que ter um tipo diferente de corpo para que possamos ser levados às alturas para receber o Filho prometido. É isto que a igreja está esperando agora. A verdadeira igreja. Cada manifestação, o que ele fez com Abraão, ele tem feito com a sua semente depois dele, deixando apenas uma coisa fora, que é o rapto da igreja. Amém? E em uma destas manhãs haverá um desaparecimento. Em uma dessas noites haverá um desaparecimento e a igreja será transformada e levada para se encontrar com Jesus nos ares. E ai do restante então. Eles vão mastigar suas línguas de dor. E línguas são mastigadas de dor e gritos. Apenas uma bomba estourando depois de outra. Você se lembrará do quanto isto era telepatia mental. Quanto isso era um bando de santos roladores ou fanáticos. Lembre-se, Deus sabe o que Ele está fazendo. Sim, Senhor. A próxima coisa esperando é para esta semente de Abraão eleita e separada, que reconheceu a manifestação de Deus entre o seu povo e está firme esperando. Esses são os que serão levados para se encontrar com Ele nos ares. Amém? Vamos nos colocar de pé. Essa é a jornada de Abraão como um tipo. Agora, olhe para dentro de você e veja em que fase desta jornada você está. Abraão não podia somente dar o primeiro passo e sair da sua parentela, ser somente justificado. Nem tampouco somente ir até Gênesis 15, no pacto feito por Deus, e parar ali, como muitos fazem, vão até a santificação e param. Ele tinha que prosseguir até Gênesis 17, aonde ele encontraria com o grande El Shaddai, para ser nutrido pela vida de Deus. Você tem que prosseguir até o batismo do Espírito Santo, porque é a vida de Deus em nós que nos dará a graça de ter esse corpo transformado. E não há como encontrar o Filho da promessa sem o corpo transformado. Amém? Por isso, irmãos, vamos caminhar como Abraão. Não fique parado. Cuide, porque o tempo é um grande perigo para a fé.
O tempo faz a pessoa se acostumar. Nós precisamos estar em exercício, exercitar a nossa fé. Amém? Precioso Deus. Que privilégio sermos a semente de Abraão. E saber que tudo o que aconteceu com Abraão acontece com a semente de Abraão depois dele. Pela tua graça fomos chamados como Abraão foi chamado. Fomos justificados, santificados. E temos recebido o batismo do Espírito Santo, que nos dará a graça de ter nosso corpo transformado antes de ver o Filho. Pai, mas aqueles que porventura travaram em alguma parte dessa jornada, desperta-os, ó Pai, para prosseguir, para que cheguem ao batismo do Espírito Santo, aonde serão nutridos pela própria vida de Deus. Senhor, toma esta palavra esta manhã e amplia em nossos corações. Faça com que ela tenha efeito em nossas vidas, Pai. Faça com que possamos agir como Abraão agiu, na persistência, na fé. A fé testada pelo tempo e aprovada, cada dia mais forte, cada dia mais vigoroso. É assim que nós queremos, Pai. Eu apresento a Ti, meus irmãos, apresento a Ti a minha vida e peço que o Senhor coloque isso dentro de nós, Pai. Não permita que seja somente um culto, mas que isso tenha grande efeito nas nossas vidas. Pois te pedimos por um despertar, um reavivar na nossa fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Sela isso, Pai, em nossos corações. No nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus possa confirmar isso, irmãos. Espero que você tenha sido ajudado, tenha compreendido isso. E à noite, Deus permitindo, eu quero continuar nessa linha sobre a necessidade, focando mais na terceira etapa, que é o batismo do Espírito Santo. Venha preparado com teu espírito para que possamos ser ajudados por Deus. Amém? Deus abençoe, saúde cada um o seu irmão. Deus abençoe os irmãos que estão participando conosco pela internet. E a todos um abençoado dia, em nome do Senhor Jesus. Amém.